tudo bem, professor Arthur? Bom, hoje eu vou estar falando um pouco sobre as principais teses do tema repetitivo número 566 do STJ, fixadas através do julgamento do RESP número 1.340.553 do Rio Grande do Sul, e que foi discutida a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Então, especificamente, prescrição intercorrente na Lei de Execução Fiscal. Então, inicialmente, só falando um pouco sobre a prescrição intercorrente, vale pontuar que é um fenômeno específico da fase executiva e resulta na perda do direito de exigir o crédito exequendo por parte da Fazenda Pública no que nós estamos falando aqui. Bom, posto isso, nós passamos a examinar a legislação, a Lei de Execução Fiscal. Então, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, ele estabelece diretrizes e prazos para prescrição intercorrente, para prescrição do direito de exigir o crédito fiscal. Na construção, então, desse sistema, esse referido prazo ele foi segmentado em duas partes. Na primeira parte, nós temos a suspensão do processo de execução pela falta de localização do devedor ou dos bens penhoráveis e tem por termo final o prazo de 1 ano dessa data. Então, já na segunda parte, nós temos por termo inicial o fim da primeira parte. Então, é o fim do prazo de 1 ano da data da frustração da localização dos bens dos devedores ou bens penhoráveis, como eu referi agora anteriormente. E por termo final, o prazo prescricional do próprio crédito fiscal em cobrança, que é um prazo quinquenal, 5 anos, de acordo então com o artigo 40 da referida lei. Então, desse modo, tem-se, no total, como ele é segmentado, nós temos então um prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão e 5 anos para o início da contagem da prescrição intercorrente. Então, no total, nós temos 6 anos a partir da primeira frustração, né? Como foi referido, para que a Fazenda Pública encontre o devedor ou os referidos bens. Então, vamos lá. Agora nós tratamos da legislação e agora tratando, então, da tese fixada nesse tema referido. É muito importante, então, pontuar que é o entendimento do STJ, isso é basal, o entendimento do STJ é que o fluxo desses prazos do artigo 40 para a prescrição intercorrente, ele é automático. Então, foi definido que o prazo inicial de 1 ano da suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, né? Então, é imediato, é automático, e havendo, então, a necessidade da decretação da suspensão por parte do juiz. Mas o que acontece é a necessidade da decretação da suspensão, mas sem prejuízo da contagem automática. Só há essa necessidade, mas a contagem ela não depende, ela independe da iniciativa do juiz, vamos colocar dessa forma. Então, bom, esse é um ponto relevantíssimo. Então, esse é a primeira parte. Então, constatada a ausência dos bens, então, pelo oficial de justiça, o que importa da aplicação da lei é que a Fazenda Nacional tenha tomado ciência. E esse é um marco, essa é uma questão relevantíssima que foi definida através desse tema, dessa tese fixada, que é o que importa é a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da impossibilidade de localização do devedor. Então, esse prazo de 1 ano para a suspensão, né, esse prazo de suspensão de 1 ano, ele começa a contar a partir da ciência da Fazenda Pública. Então, esse é um ponto muito importante a ser tratado. Então, após, havendo, isso também é um ponto relevante, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, após o prazo esse de 1 ano de suspensão, como foi referido, o entendimento é que os prazos são automáticos, inicia-se novamente automaticamente o prazo prescricional, durante o qual o processo ele deve estar arquivado, sem baixa na distribuição, na forma então do artigo 40, parágrafo 2º, 3º e 4º da referida lei. Então, é automático o prazo e
ao findar este prazo de 5 anos, depois, aqui um ponto importantíssimo, depois de ouvida a fazenda pública, o juiz poderá de ofício, então, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Mas, veja bem, interessante pontuar, depois de ouvida a fazenda pública. Esse é um ponto que nós vamos trazer aqui. Uma outra questão importante é que a efetiva construção patrimonial e a efetiva citação, elas são causas aptas a interromper o curso da pressão intercorrente. Então, essa questão de necessidade de ouvir a fazenda pública antes da decretação da prescrição intercorrente é justamente por esse ponto que nós estamos trazendo aqui. Então, é a efetiva construção patrimonial ou efetiva citação, ainda que por edital, pode ser trazida, pode ser levantada pela fazenda pública como uma causa interruptiva desse prazo prescricional. Então, né, nesse sentido, antes dessa decretação de prescrição, a fazenda pública deve ser intimada a se manifestar acerca disso. É ponto essencial. A última questão que eu gostaria de trazer aqui, professor, é que o magistrado, e isso é mandatório, foi estabelecido no tema, o magistrado ele deve fundamentar a sua decisão, deve explicar todos os marcos. A fundamentação que eu me refiro é estabelecer todos os marcos quando ocorreu o início do prazo da suspensão, quando ocorreu o início do prazo da prescrição. Tudo isso deve ser muito bem fundamentado, que, ao meu ver, é um ponto extremamente relevante, extremamente importante, que para que haja essa transparência, essa organização. Então, isso é uma coisa que foi estabelecida como mandatória pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão que vai estar determinando a prescrição intercorrente.